E vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Começa assim: conjuro-te. Uma palavra forte, né, gente? Testifico, conjuro, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Conjuro-te para que pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Nesse trecho, Paulo traz a Timóteo uma forte testificação: conjuro-te. Tamanha era a importância daquilo que ele tinha a dizer, que era preciso pregar a palavra de maneira oportuna e de maneira inoportuna. E Paulo explica a razão dessa necessidade da pregação: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse é o motivo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Haverá um tempo. Queridos, eu pergunto, esse tempo já chegou? Lá, quando Paulo falou, ele falou usando o verbo haver no futuro. Quer dizer que aquele tempo ainda não havia chegado. Mas já se passaram aí quase 2000 anos que isso foi dito. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo chegou. As pessoas suportam hoje a pregação da sã doutrina? Quem acha que sim, levante a mão. Volta aqui ao ditado, está imprimindo a impressora aí. Levante a mão, quem acha que esse tempo chegou? Deixa eu ver. Quem acha que esse tempo não chegou? Levante a mão. Quem não acha nada, está aí morrendo de fome, vontade de tomar café? Levante a mão. Eu creio que nós estamos no tempo de um evangelho adaptado. Tudo se faz possível e se faz permitido, dependendo do público a quem a pregação vai alcançar. Dependendo daquilo, ou dependendo daqueles que vão ouvir a pregação ela se adapta à necessidade. Isso é sã doutrina? Uma doutrina sã quer dizer que ela não é, o que é sã, gente? Saudável. Se não é sã, ela é? Nós vivemos um evangelho de adaptação. Se prega aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Estão adaptando o evangelho à doutrina da igreja, quando o contrário é que deveria estar ocorrendo, da igreja se adaptar ou se moldar em torno da doutrina do evangelho. O evangelho atende à necessidade da igreja. Não é assim, gente.
O correto é a igreja atender ao chamado do Evangelho. Por isso que nós temos igreja hoje para todo tipo de público. Eu não gosto da pregação daquela igreja. Mas tem uma que prega aquilo que eu gosto. Então eu vou passar a participar daquela. Eu não concordo com aquilo que é pregado nessa igreja. Mas tem uma igreja que prega aquilo que eu gosto, que eu concordo. Então eu vou participar daquela igreja. Por isso, assim como Paulo exortou naquele dia, nunca foi tão necessária a ação de pregadores que se propusessem a pregar a palavra oportuna e inoportunamente, desde que fosse a pregação da sã doutrina. Porque pregador, gente, tem de monte. De monte. Hebreus capítulo 4, verso 12. Abram para mim, por favor. Está na tela. Diz assim: porque a palavra de Deus, ela é o quê, gente? E é o quê? E ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus, ela é o quê? Viva e eficaz. E Paulo compara a palavra ao quê? A uma espada. Mas não é uma espada que corta de um lado só, não. Ela corta de qual lado? Só que tem muita gente que acha que a palavra, ela é um pouco mais delicada. Você já viu agulha de insulina? Quem é que usa insulina? Agulhinha, vocês já viram? É isso mesmo, Paulo Sérgio? Tem gente que acha que a palavra de Deus é a agulha de insulina. Ela entra delicadamente. Você não vai nem sentir o que ela provoca. Ela entra, injeta, e depois ela sai, sem que você note. É isso que a Bíblia fala? Querida, a palavra de Deus promove estrago. Ela separa alma e espírito, junta e medula. É para entrar, para arrebentar. Não tem como você pegar um evangelho, que é uma espada de dois gumes, e achar que pode recebê-lo sem que ele promova estrago. O evangelho não foi dado para nos acomodar, para nos confortar, ele foi dado para nos confrontar. Amém. Não existe delicadeza, não existe conforto, não existe passar bem, só sentir bem quando nós nos deparamos com o evangelho. Se tem uma coisa que Jesus não faz, é te confrontar para você continuar tranquilo do jeito que você está. Porque a espada, ela vai entrar e vai te tirar da sua posição e vai gerar muito desconforto. Agora, o evangelho que a gente ouve hoje é insulininha. Já viram o jeito que é rápido? Puf, puf. Se o evangelho não separar alma e espírito, junta e medula, ele não é evangelho. Se ele não te desafiar a mudança verdadeira, ele não é evangelho.
E essa visão da importância e da eficácia da palavra, ela precisa agir em nós em duas esferas bem definidas. A primeira esfera é a da recepção, do receptor, aquele que recebe a palavra. Se você está ouvindo a palavra de Deus, cuidado para não rejeitá-la por não ser o que você queria ouvir. Eu queria agulha de insulina, está vindo uma espada, então estou fora. Quando Deus fala, e não homens falam, a soberania de Deus sempre prevalece. E a segunda esfera é a esfera da transmissão, aquilo que você vai falar como sã doutrina. Se você quer falar de Jesus a alguém, não se proponha a falar o que a pessoa quer ouvir. Transmita aquilo que Deus quer falar. Você já pregou de Jesus para alguém? Eu ando achando as pessoas cuidadosas demais quando vão falar de Jesus para as pessoas. São duas esferas da palavra, que é a espada. Da forma como você recebe e da forma como você transmite. E para a gente entender essa dinâmica corretamente, vamos abrir em 2 Reis, esse é o nosso texto base de hoje. 2 Reis, capítulo 5, que eu quero usar como ilustração, para enfatizar a importância da recepção da palavra e da transmissão da palavra. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Amém? Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele, herói da guerra, porém era o quê? Leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse a mulher à sua senhora, disse a menina à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, o rei da Síria: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne, goianês aqui, a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então, se chegaram a ele, os seus oficiais lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil,
acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Nós temos dentro dessa passagem a riqueza e a pobreza dessas duas esferas de recepção e transmissão. Gente, vocês já devem ter ouvido essa história. Teve gente aqui que já fez até doutorado na história de Naamã. Já ouviu essa história muitas vezes. Já ouviu pregação sobre Naamã muitas vezes. Então, hoje, eu quero me propor a deixar o básico de lado e a gente se ater a essas duas esferas, da transmissão da palavra e da recepção da palavra, exclusivamente. A gente conhece bem a história. Naamã foi usado pelo Senhor na Síria, a Bíblia começa dizendo isso, que ele venceu por conta da vontade de Deus, era um homem de importância, um general, um homem de confiança do rei, mas tinha lepra. E nas andanças do exército, eles trouxeram de Israel uma menina, que passou a servir na casa de Naamã como escrava. E essa menina, vendo a lepra do seu senhor, de Naamã, falou para a mulher de Naamã: olha, lá na minha terra tem um profeta que cura. Obrigado, meu amor, deixa eu ver. Mas que lindo! Que lindo essa luz, adorei. É para mim ou você vai mostrar para o papai e mamãe? Vai levar para a tia, né, bem? Lindo demais. Já que eu estava? Lá em Israel tem um profeta que cura, em Naamã. A mulher contou para Naamã, Naamã contou para o rei falou: não, vai lá, vai lá. O rei fez uma carta, entregou para Naamã. Naamã chegou no rei, só que Naamã não tinha entendido a história muito bem direito, ele achou que o rei era que curava. Chegou no rei e falou assim: toma a carta e eu quero a minha cura aí. O rei ficou desesperado, achou que o rei da Síria, o rei de Israel ficou desesperado, achou que o rei da Síria estava até tramando contra ele, pedindo para ele fazer uma coisa que ele não conseguia fazer. Eliseu, o profeta, ficou sabendo que o rei ficou desesperado e falou o quê? Manda ele vir aqui, para que saibam que há profeta em Israel. Aí veio Naamã na casa de Eliseu, chegou lá, não foi bem do jeito que Naamã esperava. Eliseu mandou um mensageiro: vai tomar banho no Jordão 7 vezes. Quando Naamã ouviu isso, ele se indignou, porque existem rios mais suntuosos, importantes e limpos na Síria, porque o Jordão é um rio barrento. E ele foi convencido a atender a voz do profeta, a voz de comando de Deus vinda através do profeta, foi no Jordão, se banhou 7 vezes e ficou limpo da lepra. Mas então eu quero estudar nesse texto essas duas esferas específicas, o da recepção da palavra e o da transmissão da palavra. Vamos começar com a recepção. 2 Reis, capítulo 5, verso 10. Coloque aí na televisão para mim, por favor. 2 Reis, capítulo 5, verso 10. Diz assim: então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, depois de ter ouvido a mensagem de Eliseu, se indignou muito e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se. E ele fez o quê? Se foi. Gente, ele se foi aqui,
não é se foi para o Jordão, não. Você sabe para onde que ele se foi? Embora. Indignado. Agora eu pergunto para vocês, Naamã é um homem de fé ou não? Uma menina escrava na casa dele, sem muita importância, falou para ele: tem alguém que cura. Naamã levanta o seu exército, levanta riqueza, faz uma caravana, sai da Síria, vai em direção ao Israel, para poder ser curado. Naamã tinha fé ou não? Porque se ele não tivesse fé que poderia ser curado, ele não sairia de casa. Só que Naamã não estava preparado mentalmente para o que iria acontecer. E o texto é muito claro no verso 11, está aí, Felipe, fácil? No verso 11, olha como é que começa dizendo lá depois dos 2 pontos. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo. O que ele disse? Pensava eu. Naamã já tinha estabelecido, talvez na viagem, a forma, o jeito, a estrutura de como essa cura iria ser operada. Pensava eu. Ele tinha estabelecido na cabeça dele a forma como Deus trabalharia na situação dele. Já estava direitinho, olha como é que ele pensou, até nos detalhes, gente, olha lá. Ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Já na cabeça dele estava direitinho o jeito que iria acontecer. Quando Naamã chega na porta da casa de Eliseu, ele ouve, ou ele recebe aquilo que Deus tem para ele, ele não se sente receptivo para receber a cura. Você sabe qual é o sentimento que a Bíblia fala que ele sente? Frustrar. Olha que interessante. E ele sente frustração porque Deus falou que não ia curá-lo? Ele ficou frustrado porque Deus falou: não vou te curar. Por que ele ficou frustrado? Porque ele não recebeu da parte de Deus aquilo que ele achava que devia receber. E quando a coisa fica diferente daquilo que ele espera, a palavra de cura que havia sido liberada para ele fica pouco importante. Ele sai frustrado e vai embora. Eu não quero essa palavra de cura não, porque isso não é aquilo que eu espero, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, que eu programei, que eu planejei. E ele se propõe a ir para casa sem receber a cura. Há uma grande quantidade de pessoas que estabelecem o falar e o mover de Deus dentro de uma caixinha. Gente que tem fé, que segue a Deus, que lê a palavra, que se move, que levanta exército, mas acha que Deus vai agir dentro daquela caixinha que ele já pré-estabeleceu. Você já viu aquela caixinha de criança de jardim que tem lá, a Luli deve ter dessa, tem a estrelinha, tem o quadrado, tem o triângulo, tem o cilindro. Você já viu dessa caixinha? Aí o que acontece quando você vai pegar a estrelinha e vai tentar pôr no quadrado? O que acontece quando você vai pegar o quadrado e vai tentar pôr no cilindro? Na nossa relação com Deus, naquilo que Deus quer estabelecer conosco, muitas vezes a gente já chega com caixinha pronta, de forma como Deus deve agir. Mas está lindo demais, eu posso ficar com ele? É meu?
Oi, seu. É a luz? Luz. Tem problema não, aqui é o lugar dele mesmo. A gente estabelece o padrão, o parâmetro, e quando Deus não age naquela forma que a gente espera que Ele haja, a gente sai frustrado. A primeira situação em que a gente sai frustrado por não receber de Deus aquilo que nós esperamos receber, vem no ouvir. Primeira coisa, no ouvir. Naamã ouviu de Eliseu, do mensageiro de Eliseu. Existe uma quantidade gigantesca de pessoas que se foram, porque não ouviram aquilo que elas preconceberam como sendo certo para ouvir. Tem gente que você conhece, que já foi firme no Evangelho, que deixou de estar com Jesus, porque ouviu aquilo que ela não queria ouvir. Porque esperava a agulhinha de insulina, e Deus chegou com a espada cortante. Eu tenho as minhas filosofias. Gente, hoje a opinião pessoal ficou tão importante, né? É impressionante a fase que nós chegamos, onde a importância que tem a minha opinião. Ai daquele que tiver uma opinião contrária. Ai daquele que pensar diferente de mim. Ai daquele que não concordar com aquilo que eu penso. A nossa opinião parece que tem uma importância. A gente pensa só na esfera política, porque a esfera política virou uma vergonha nesse país de discordância entre pessoas, mas em várias esferas, aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo como certo, aquilo tem um peso, uma importância, e quando a palavra de Deus, ela contrasta, ou ela desafia aquilo que eu penso, eu tenho uma tendência a rejeitar. Obrigado, meu amor. Ti vai te dar um presente também, toma aqui, ó. Olha aqui o que o Ti tem, ó. Isso que é um pastor preparado, ele tem uma bexiga dentro da Bíblia. Está vendo, gente? As filosofias ficaram tão importantes que eu tenho tendência a rejeitar aquilo que me desafia para mudança. Ah, isso que esse pastor está falando, eu não concordo, não, estou fora. Às vezes Deus está falando, está desafiando, você tem um negócio pré-concebido na sua mente sobre aquilo, que é tão forte em você, que mesmo Deus falando, aquilo está tão enraizado na sua mente, que Deus está falando e você está rejeitando porque você não concorda. Querido, quem manda na igreja é Deus, independente de você concordar ou não. Submeta o seu coração à vontade e à palavra de Deus. A gente acha que tem importância demais aquilo que a gente pensa. Deus é soberano e Ele fala o que quer, quando quer, como quer, do jeito que quer. Submeta-se à vontade de Deus. Vocês não fazem... Teve uma vez que eu fui pregar, isso tem uns 3 anos. Tem quantos anos nós mudamos para cá? 4 anos? Comecei a pregar, deu 5 minutos, a hora que eu comecei a pregar, falei um princípio, uma família inteira se levantou ali do fundo e desceu a escada e foi embora. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Porque a palavra desafiou no coração dela algo que ela achava que era absolutamente correto. Mas era a palavra. Era a palavra. Tem gente que vive frustrada com a igreja por anos, porque a palavra fala algo que você não concorda. Se você crê na soberania de Deus, independente de você concordar, você vai se submeter àquilo que Deus está te ensinando. Olha a tragédia anunciada na vida de Naamã. A palavra de cura havia sido liberada, mas não era o que ele esperava ouvir. Não era o que ele esperava ouvir.
Tem gente que Deus já preparou palavra de cura, de transformação, de reconciliação. Tem gente que Deus já está trabalhando há tempo e a pessoa está com aquela ideia: ah, mas não é assim, Deus não faz assim, ah, mas não é assim. Receba a palavra de vitória que já foi liberada na sua vida e se submeta àquilo que Deus tem para você. Que diminua eu, para que Ele cresça em mim. Vamos deixar de mão a nossa filosofia pessoal. Vamos deixar essa praga de interpretação. É a palavra, sã doutrina. Tem coisa que você está chateado com Deus e com a Bíblia aí, porque está escrito na Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Essas palavras aqui são eternas, você é passageiro. Submeta-se a ela. Submeta-se a ela. O segundo aspecto está no receber. Existe também uma quantidade gigantesca de pessoas que não recebem o milagre que tanto esperam, porque já estabeleceram a forma como esse milagre deve acontecer. E por não aceitarem outras formas da ação de Deus, passam anos esperando Deus agir de uma forma diferente daquela que Ele já está fazendo naquele momento. Enquanto não for do meu jeito, do jeito que eu designei, do jeito que eu planejei, do jeito que eu visualizei, não é milagre. Tem gente que já tem tanto a forminha pré-estabelecida que não consegue enxergar outras formas de ação de Deus. Quem aqui já foi líder de Casados para Sempre? Quem aqui na primeira lição do curso Casados para Sempre, um dos cônjuges falou assim: eu estou aqui porque eu quero que Deus mude o meu cônjuge. Eu estou aqui porque o meu cônjuge precisa de mudança. Dá 4 lições. Você sabe o que é isso? É moldar a ação de Deus. Achar que Deus vai agir daquele jeito que planejou. Dar um pouquinho da lição do Casados para Sempre. Aí no final, toda a formatura de Casados para Sempre tem essa mesma frase. Eu achava que Deus, eu vim para esse curso para Deus mudar o meu marido. Mas Deus mudou, foi a mim. E muita gente já estabelece o padrão da ação de Deus, e mesmo Deus estando trabalhando, a pessoa não está enxergando, porque está fora daquele padrão que ela pré-determinou. Mas Deus está agindo. Olha como a palavra já havia sido liberada, Deus já estava agindo. Está lá no Jordão a sua cura, já está estabelecido, mas não era da forma que ele tinha pensado. Então não é para acontecer. Vamos dar exemplo? Queria que Deus mudasse o meu cônjuge. Olha a caixinha, forma do triângulo. Quando Deus quer mudar você. Ah, eu queria que Deus me desse outro trabalho. Quando na realidade, Deus quer te ensinar a gratidão. Ah, eu queria que Deus curasse a minha enfermidade. Quando na realidade, o propósito de Deus é apurar a sua fé. Queria que Deus me desse a felicidade, quando na realidade o propósito de Deus é te dar salvação. Não menospreze a incrível capacidade de Deus de te surpreender. Deixa Deus fazer do jeito que Ele acha certo. Para de achar que o silêncio de Deus, o não mover de Deus, quando não se move é o quê? Como é que é a expressão? A inércia de Deus é o não cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Deus só está fazendo diferente daquilo que você espera. Creia! Para de achar, mas só vai acontecer se cair fogo do céu. Só vai acontecer se for desse jeito. Deus já está trabalhando na sua vida agora. Do jeito que você não espera e não planejou. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo.
Às vezes a gente fica ansioso demais. Ai, Deus, mas era para acontecer isso. Senhor, nessa fase da minha vida era para eu estar assim. Nesse momento era para eu estar assim. Deus está fazendo do jeito dele. Deixa Deus te surpreender. Deixa Deus te surpreender. Olha a gravidade do que estava acontecendo com Naamã. Ele estava indo embora, perdendo, porque estava fora daquilo que ele imaginava. Deus está trabalhando na sua vida, do jeito que você não espera, do jeito que você não planejou. Isaías capítulo 55, verso 6, abram para mim. Isaías capítulo 55, verso 6. Quem achou, diga amém. Vamos ler de pé? Vamos ler juntos? Palavra de Deus para a sua vida, que está achando que Deus não está agindo na sua causa. Isaías capítulo 55, verso 6. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e... Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Dê glória a Deus aí no seu lugar. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Aquilo que Deus pensa sobre nós é mais efetivo, mais importante do que aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Deus está operando na sua vida agora. 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 Eu posso ouvir um amém? Amém. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.